À medida que nós continuamos o nosso estudo do amor de Deus, na nossa última lição nós olhamos para o amor soberano de Deus em sua eleição de pessoas para a salvação. E sempre que nós lutamos com a questão da eleição daqueles que são redimidos e daqueles que são preteridos, nos perguntamos sobre os limites do amor de Deus e, de fato, quando examinamos Romanos capítulo 9, nós ouvimos referências ao ódio de Deus, não do ódio do homem para com Deus, mas de Deus odiando as pessoas. Isso realmente nos aborrece, porque nós estamos acostumados a pensar que Deus é incapaz de ter sentimentos de ódio por suas criaturas. Vamos dar uma olhada neste texto muito difícil que nós encontramos em Romanos 9, onde nos encontramos com essa ideia do ódio de Deus. Vamos começar no capítulo 9, com o versículo 6, onde Paulo diz: "E não pensemos que a palavra de Deus haja falhado, porque nem todos os de Israel são de fato israelitas, nem por serem descendentes de Abraão são todos seus filhos. Mas em Isaque será chamada a tua descendência." Isto é, estes filhos de Deus não são propriamente os da carne, mas devem ser considerados como descendência os filhos da promessa, porque a palavra da promessa é esta: "Por esse tempo virei, e Sara terá um filho." Agora, é aqui que nós encontramos a doutrina da eleição. E não ela somente, disse Paulo, mas também Rebeca, ao conceber de um só, Isaque, nosso pai, e ainda não eram os gêmeos nascidos, nem tinham praticado o bem ou o mal, para que o propósito de Deus quanto à eleição prevalecesse, não por obras, mas por aquele que chama. Já fora dito a ela: "O mais velho será servo do mais moço", como está escrito: "Amei Jacó, porém me aborreci de Esaú." E é então que Paulo levanta a questão, antecipando as reações dos seus leitores. "Que diremos, pois? A injustiça da parte de Deus? De modo nenhum. Pois ele diz a Moisés: terei misericórdia de quem me aprouver ter misericórdia. Aqui está a soberania da graça de Deus. E compadecer-me-ei de quem me aprouver ter compaixão. Assim, pois, não depende de quem quer ou de quem corre, mas de usar Deus a sua misericórdia." Versículo 18. "Logo tem ele misericórdia de quem quer e também endurece a quem lhe apraz." Agora, enquanto lidamos com essa doutrina, temos a declaração mais difícil de todas. "Amei Jacó, porém me aborreci de Esaú." Agora, é claro que quando Paulo usa essa linguagem, ele está prefaciando as palavras com o está escrito. Porque o que ele escreve em Romanos 9, com respeito ao ódio de Deus a Esaú, já é uma citação direta do primeiro capítulo do livro do profeta Malaquias no Antigo Testamento. É onde nós lemos pela primeira vez o texto do povo que odeia Deus. No primeiro capítulo, refrescando a memória de vocês, onde nós lemos no primeiro capítulo o peso da palavra do Senhor a Israel através de Malaquias. "Eu vos tenho amado", diz o Senhor. "Mas vós dizeis: em que nos tens amado? Não foi Esaú, irmão de Jacó? Disse o Senhor. Todavia amei a Jacó, porém aborreci a Esaú." Agora, como devemos entender isso? Agora, existem muitas maneiras de abordar este texto difícil. E diferentes comentaristas abordaram isso de maneiras diferentes. O método padrão de interpretação deste texto difícil é enxergar essas palavras, primeiro através de Malaquias, e então, conforme elas são repetidas pelo apóstolo Paulo em Romanos, simplesmente como uma maneira de falar, uma espécie de hebraísmo, uma espécie de expressão idiomática, que não deve ser tomada em um sentido literal direto, mas simplesmente expressa a ideia de algum tipo de preferência. E há um fundo bíblico e precedente para interpretar palavras deste
tipo, desta maneira de falar como uma espécie de preferência, onde, se traduzíssemos dessa maneira, diríamos que Deus está simplesmente declarando que preferiu Jacó a Esaú, ou que o seu amor por Jacó é maior do que o seu amor por Esaú. Ele ama os dois, mas ele ama um mais do que o outro. E para expressar a preferência e a maior intensidade de amor que ele tem por Jacó em vez de Esaú, por meio do contraste, o maior amor que Deus tem por Jacó faz o amor que ele tem por Esaú parecer ódio em comparação. De novo, há uma base histórica e um fundamento para isso no Antigo Testamento. Vamos dar uma olhada como encontramos no livro de Gênesis. No livro de Gênesis, no capítulo 29, nós temos o relato do relacionamento de Jacó com as suas duas esposas, Raquel e Lia. Se lembrem de como ele foi enganado pelo seu sogro Labão, quando ele fez um acordo através do qual ele ia servir a Labão por 7 anos. E o fruto, o pagamento dessa servidão seria que Labão ia dar a ele a sua filha Raquel em casamento. E depois que ele dedicou esses 7 anos, entretanto, a filha mais velha não tinha se casado ainda. Então Labão desfez o negócio, não cumpriu e disse: se você quiser se casar com Raquel, você vai ter que se casar com Lia primeiro e trabalhar mais 7 anos para conquistar a mão de Raquel. Bem, ele está tão comprometido com Raquel que ele vai e ele concorda com isso a fim de conquistar a mão dela em casamento. Então agora nós vamos visitar esta família que foi construída desta maneira. E nós lemos no versículo 31 do capítulo 29 de Gênesis. Vendo o Senhor que Lia era desprezada, note que a descrição aqui da relação que Jacó tem com Lia, a sua primeira esposa, é que Lia não é amada, fê-la fecunda, ao passo que Raquel era estéril. Concebeu, pois, Lia e deu à luz um filho, a quem chamou Ruben, pois disse: o Senhor atendeu a minha aflição, por isso agora me amará o meu marido. Concebeu outra vez e deu à luz um filho e disse: soube o Senhor que era preterido e me deu, mas esse chamou-lhe, pois, Simeão. Outra vez concebeu Lia e deu à luz um filho e disse: agora dessa vez se unirá mais a mim meu marido, porque ele dei à luz 3 filhos. E assim, com cada uma dessas gestações, a esperança de Lia é que agora Jacó ame ela. Porque aparentemente, pelo menos em sua percepção e de acordo com o que a Escritura diz, através da percepção de Deus, ela não era amada. Mas se movermos apenas um versículo anteriormente, no versículo 29, não, vamos voltar ao versículo 28. Concordou Jacó, e se passou a semana desta. Então Labão lhe deu por mulher Raquel, sua filha. Para a serva de Raquel, sua filha, deu Labão a sua serva Bila, e coabitaram. Mas Jacó amava mais a Raquel. E aqui está a declaração. Ele amava mais Raquel do que a Lia. Observe que ele não diz: eu amo a Raquel, mas eu não amo a Lia. Ou ele amava a Raquel e ele odiava a Lia. Tudo o que diz ali no versículo 28 e 29 é que Jacó amava a Raquel mais do que a Lia. Que havia uma preferência, uma dimensão maior de amor que ele sentia por uma esposa ao invés da outra. Mas em comparação a Raquel, ela sentiu o quê? Se sentiu completamente mal amada. E quando ela disse: agora que eu dei a ele esses filhos, talvez ele me ame. Realmente o que ela está dizendo é: talvez ele me ame tanto quanto ama a minha irmã Raquel. Então aqui nós vemos aquela ideia hebraica, onde há um grau de amor, onde alguém
é mais elevado que o outro, que é o contrário. O que é menos amado é considerado não amado, ou a antítese do amor, que é o ódio. E se não estiver claro neste texto, vamos ao Novo Testamento para examinarmos talvez o exemplo mais famoso desse tipo de linguagem que nós encontramos no Novo Testamento. Encontramos no Evangelho de Lucas, no capítulo 14, em um discurso de Jesus, onde no versículo 25 do capítulo 14 de Lucas, nós lemos essa declaração. Grandes multidões o acompanhavam, e ele, voltando-se, lhes disse: se alguém vem a mim e não aborrece a seu pai e mãe, e mulher e filhos, e irmãos e irmãs, e ainda a sua própria vida, não pode ser meu discípulo. E qualquer que não tomar a sua cruz e vier após mim, não pode ser meu discípulo. Pois qual de vós, pretendendo construir uma torre, não se assenta primeiro para calcular a despesa? Então ele continua e usa outras ilustrações sobre como uma pessoa sábia, antes de assumir um compromisso, ele tem que considerar as consequências, tem que considerar o custo. E essas pessoas que querem pular na onda de Jesus e seguirem juntas na sua jornada, e sentar lá e receber todas as bênçãos que ele está dando enquanto cura os enfermos, os cegos, os surdos e assim por diante, ele diz a eles: apenas um minuto, espere. Se vocês querem ser meus discípulos, há um preço a ser anexado na etiqueta. Há um alto custo nisso. Pare e considere esse custo antes de me seguir, porque se vocês não estão preparados para odiarem sua mãe e seus pais, para odiarem seus filhos, para odiarem a própria vida de vocês, vocês não podem ser os meus discípulos. Então Jesus apresenta aos seus contemporâneos um pré-requisito para o discipulado: odiar alguém na família. Agora, este é Jesus, que guarda a lei de Deus perfeitamente ao longo de sua vida, que claramente entendeu o quinto mandamento, que devemos honrar pai e mãe, e que devemos amar o próximo como a nós mesmos. Ninguém entendia a dimensão do amor que é necessário, exigido pela lei de Deus, na medida em que Jesus cumpriu. E ele quer dizer literalmente que se você quiser se juntar ao meu grupo de discípulos, você deve estar preenchido com hostilidade, inimizade e ódio pelos seus pais. Você tem que odiar os seus filhos? Não. De novo, mais uma vez, ele está usando esse idioma hebraico, de preferência. Ele está dizendo: eu vou exigir de vocês tanto compromisso, tanta devoção, tanto amor, se vocês quiserem ser meus discípulos, que por comparação, é como se vocês estivessem odiando seus pais, e odiando a própria família de vocês, e odiando seus filhos, e odiando a própria vida de vocês em comparação a isso. Então, acho que nós entendemos isso. Naturalmente, quando lemos isso, nunca alguém veio até mim e disse: por que que Jesus deveria ser o amor de Deus encarnado? Diz as pessoas que deveriam odiar seus pais e odiar seus filhos. Obviamente, entendemos, quando nós lemos este texto, que não era isso que ele estava comunicando. O que ele estava comunicando era a supremacia do amor que nós devemos ter por ele, acima de todas as coisas deste mundo, incluindo aquelas que nós mais amamos aqui. Agora, tendo visto alguns desses exemplos na Bíblia, nós poderíamos facilmente chegar à conclusão e dizer: ufa, bem, então nós realmente não precisamos nos preocupar com o ódio de Deus pelas pessoas ou algo assim. Que nós temos a tendência de pensar que o ódio é absolutamente impróprio para Deus. E uma das coisas que as Escrituras enfatizam repetidamente é que, enquanto ainda éramos pecadores, o amor de Deus era tão grande por nós, que até mesmo aí, enquanto estávamos separados em relação a Ele, o seu amor superou toda a nossa hostilidade. E, portanto, não deve haver nenhuma hostilidade em Deus.
Mas acho que poderia ser uma surpresa para você se eu dissesse que Deus, ou a Bíblia fala tanto sobre o ódio de Deus por nós, quanto o seu amor por nós. E eu não acho que vai responder totalmente a pergunta meramente enxergar essas expressões como hebraísmos ou expressões idiomáticas de preferência, porque há uma dimensão para a atitude de Deus para com o pecador, que reflete um tipo de nojo absoluto e caráter asqueroso que Deus tem para com a raça rebelde dos seres humanos. Quando ele fica com a ira de Israel, ele diz, através da voz dos profetas: eu desprezo as suas festas, eu odeio as suas assembleias solenes. Isso me deixa doente. Os sacrifícios que vocês oferecem com a hipocrisia de vocês se tornaram repugnantes para as minhas narinas. Essa é uma linguagem forte que indica uma fúria de Deus para com a hipocrisia entre o seu próprio povo. Mas vamos voltar por um momento, se pudermos, de novo, de volta ao Antigo Testamento, aos Salmos, onde olhamos para o 5º Salmo, começando no primeiro versículo, Salmo 5, onde há um chamado à atenção que começa com as seguintes palavras: dá ouvido, Senhor, às minhas palavras e acode ao meu gemido. Aqui o salmista está orando a Deus. Escuta, Rei meu e Deus meu, a minha voz que clama, pois a ti é que imploro. De manhã, Senhor, ouves a minha voz, de manhã te apresento a minha oração e fico esperando. E agora ouça como o salmista, sob a inspiração do Espírito Santo, descreve o caráter de Deus. Pois tu não és Deus, que se agrade com a iniquidade, e contigo não subsiste o mal. Nós nos lembramos da reclamação de Abacuque, quando Deus estava tolerando, sem controle e sem punição, a maldade da nação. E ele não conseguia entender. Ele disse: Deus, o Senhor é um Deus tão santo, o Senhor nem mesmo pode contemplar a iniquidade. É o mesmo sentimento que o salmista está descrevendo aqui. Ele diz: os arrogantes não permanecerão à tua vista. Aborreces ou odeia a todos os que praticam a iniquidade. Tu destróis os que proferem mentira. O Senhor abomina ao sanguinário e ao fraudulento. Vocês viram isso? 2 vezes nessa sessão do Salmo aqui, o salmista fala do ódio de Deus contra a maldade. O Senhor odeia aqueles que estão envolvidos na iniquidade. Então, o Senhor abomina o homem sanguinário e o homem fraudulento. Não é que Deus esteja moderadamente perturbado com a pessoa sanguinária ou a pessoa fraudulenta, que é um trapaceiro, mentiroso, enganador. É que Deus os abomina. Isso é intenso. E acho que nós devemos levar isso a sério. Agora, sempre dizemos o tal clichê: Deus odeia o pecado, mas Ele ama o pecador. Isso não faz sentido. Deus não manda o pecado para o inferno, Ele manda o pecador para o inferno. Porque Ele abomina o pecador impenitente, que se torna o objeto da sua ira. E a razão pela qual nós lutamos com essas diferenças é que, por um lado, a Bíblia fala sobre a incrível dimensão do amor de Deus, que embora ainda sejamos pecadores, Ele nos ama, mas por outro lado fala que Ele nos aborrece e que nós somos repugnantes à sua vista e Ele não suporta nem olhar para nós por causa da nossa iniquidade. O que isso diz acima de tudo, senhoras e senhores, é que há uma fronteira para o amor de Deus. E nós não podemos entender o amor ou a atitude de Deus para com a sua criação caída como sendo exclusivamente de amor.
Porque a Bíblia tempera a sua exaltação da transcendente majestade do amor de Deus com essas advertências do limite do seu amor, além do qual existe a ira divina, e ali está a aversão divina. Eu sei que o que estou dizendo aqui vai contra a mensagem que está sendo pregada a cada dia na nossa cultura e na nossa terra. Há um conceito que eu escuto o tempo todo de pregadores que eu nunca encontro nas Escrituras. E é este conceito: o amor incondicional de Deus. Eu vou explorar isso com mais detalhes na nossa próxima lição. Mas por agora eu quero simplesmente dizer isso. Primeiro, eu quero fazer uma pergunta: de onde veio essa ideia de que o amor de Deus é incondicional? E o que esse conceito comunica? Suponha que eu esteja pregando para não crentes e dizendo a essas pessoas: Deus ama vocês incondicionalmente. Você sabe que eles nos dizem no seminário que quando você prega, você não prega um sermão. Você prega 3 sermões. Há o sermão que as pessoas ouvem. Há o sermão que você pensou que pregou. Então, ali está o sermão que foi realmente pregado. E eles não são iguais. Então, nós temos que entender isso. E eu me pergunto, o que aquela pessoa impenitente e não convertida ouve quando escuta um sermão e eles ouvem este anúncio: Deus te ama incondicionalmente? Deixa eu contar o que ele ouve. Ele ouve isso: bem, Deus me ama assim como eu sou. Eu não tenho que me arrepender dos meus pecados. Eu não preciso de um Salvador. Não tenho que me preocupar em ir para o inferno, porque um Deus que ama todos incondicionalmente nunca vai mandar ninguém para o inferno. Então, para que eu possa continuar vivendo uma vida infernal do jeito que eu estou e nunca mais me preocupar em ofender Deus, porque Ele não pode ser ofendido. Tão incondicional é o seu amor. Eu não consigo pensar em uma mensagem mais perigosa para ser comunicada às pessoas do que ficar aí e anunciar o amor incondicional de Deus. Agora, o motivo para isso, obviamente, é que o pregador que experimentou a graça de Deus, que experimentou o amor redentor de Deus, está tão oprimido pelo o amor redentor de Deus que ele quer expressar nos termos mais fortes. Ele diz: o amor de Deus é tão maravilhoso, é tão poderoso, é tão transcendente, nós poderíamos até dizer que é incondicional. Não faça isso, porque você deu a mensagem errada. Deus colocou uma condição absoluta sobre a salvação de qualquer pessoa. Essa pessoa precisa abraçar a Cristo pela fé e confiar nele, e somente nele. Ou essa pessoa conhecerá apenas a ira divina para todo sempre. Agora, existe um amor que vem de Deus, que atinge todas as pessoas, que é diferente do seu amor salvador. E é esse amor que exploraremos na nossa próxima lição.